Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. O meu nome é Natália. Sou aluna do curso de Licenciatura em Física, ofertado pelo EAD UFESA, Polo Caraúbas. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre Iri Lakatos, a vida e obra de Iri Lakatos. Esta atividade ela é referente à segunda avaliação presencial da disciplina de Filosofia das Ciências Naturais. Essa é a imagem de Iri Lakatos. Temos aqui o roteiro de apresentação. Nosso roteiro de apresentação começa pela biografia, principais obras, introdução, as metodologias do programa de investigação científica, características do programa de pesquisa, conclusões e referências. Achei muito interessante e conveniente começar com uma referência ou com uma citação. Essa citação ela é de Lakatos e essa citação ela diz assim: a melhor maneira de começar o jogo das ciências não é com a hipótese falseável e, portanto, consistente, mas como um programa de investigação. Achei muito coerente e importante essa citação porque ela traduz um pouco do pensamento já de antemão. Por quê? Porque uma hipótese falseável é como se fosse uma ideia concreta na nossa cabeça, algo que se aproxime muito do real, algo que já seja um fato. Para Lakatos, diferente das ideias de Popper, ele tem uma ideia de que você precisa, para uma pesquisa, descobrir alguma coisa com a hipótese e a partir dessa hipótese vai ser investigado e a partir da investigação você vai realizar descobertas, construindo assim um conhecimento. Então, já que vai se dar dessa maneira o programa de pesquisa, você não precisa ir para uma pesquisa tendo certeza do que vai acontecer. Você vai com as dúvidas para tirar aquelas dúvidas através da pesquisa. Só então ter certezas sobre aquele conhecimento. Biografia de Iri Lakatos. Iri Lakatos nasceu na Hungria em 1922. Graduou-se em Matemática, Física e Filosofia pela Universidade de Debrecen em 1944. Evitou perseguições nazistas dos judeus, pois ele nasceu numa família judia, mudando inclusive de nome. Ele mudou seu nome para Irmei Moniá. Sua mãe e a sua avó morreram em Auschwitz. Ele se tornou um comunista ativo na Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, continuou seus estudos de doutorado na Universidade de Debrecen em 1948. Ele também estudou na Universidade Estatal de Moscou, sob a supervisão de Sofia. Depois da União Soviética invadir a Hungria em novembro de 1956, Lakatos voou para Viena e chegou mais tarde à Inglaterra. Lakatos nunca obteve a cidadania britânica. No entanto, permaneceu apátrida. Em 1960, foi nomeado para um lugar na Escola de Economia de Londres, onde permaneceu até a sua morte repentina em 1974 com a hemorragia cerebral. Gente, Lakatos morreu com apenas 51 anos de idade. As suas principais obras
foram Críticas do Conhecimento, em 1970, Provas e Refutações, em 1976, A Metodologia dos Programas de Pesquisa Científica, Artigos Filosóficos, volume 1, em 1977, Ciência, Matemática e Epistemologia, em 1980. É muito importante ressaltar, vou até voltar ao slide, que nessa parte da história em que Lakatos voou para Viena e passou um determinado período na Inglaterra, foi o tempo em que Lakatos escreveu as suas principais obras. Então, foi muito importante esse tempo para Lakatos. Essas sendo as principais obras de Lakatos, e Lakatos, ele vai introduzir o seu programa de pesquisa. Ele introduz pela primeira vez o programa de pesquisa, e esse programa de pesquisa deve sempre respeitar os pressupostos teóricos que desencadeiam a pesquisa. Consiste basicamente em um núcleo e uma heurística. Segundo Lakatos, o programa avança pela elaboração de uma série de modelos diferentes entre si, mas compartilhando o mesmo núcleo, seguindo uma mesma heurística. O programa de pesquisa pode ser progressivo ou degenerativo. Progressivo quando produz resultados e degenerativo quando deixa de produzir. Gente, para Lakatos, você sabe quando um programa, uma pesquisa ela é progressiva, a outra pesquisa, ou degenerativa, quando temos duas pesquisas. E aí eu começo uma pesquisa seguindo o mesmo núcleo, a mesma heurística, e paro essa pesquisa em determinado ponto. E aí tem uma outra pesquisa de uma outra pessoa que usa o mesmo núcleo, a mesma heurística que eu, só que essa pessoa ultrapassa esse determinado ponto em que eu parei. Então, a pesquisa da pessoa vai ser progressiva em relação à minha, e a minha vai ser degenerativa em relação à pesquisa da outra pessoa. Outro ponto que é muito importante ressaltar desses tópicos apresentados é essa elaboração de uma série de modelos diferentes. Para Lakatos, a pesquisa ela vai consistir no núcleo. Esse núcleo seria imutável, e aí a gente tem um cinturão de proteção. Dentro da pesquisa a gente vai ter as heurísticas negativas e as heurísticas positivas, mas vamos ver isso aí mais adiante. Então vamos passar aqui para frente. Metodologia dos programas de investigação científica. Essa foi uma das principais obras de Lakatos, se não, talvez até a principal, foi o programa de pesquisa, as metodologias do programa de pesquisa científica. Lakatos desenvolveu sua descrição da ciência como uma tentativa de melhorar o falsificacionismo popperiano e de superar as objeções a ele. Então, Lakatos ele criticava de certa forma o falsificacionismo popperiano. Como eu disse lá naquela primeira citação, para ele nós não precisamos começar a fazer uma pesquisa de algo que já tem por certo. Nós podemos começar uma pesquisa com a hipótese, e aí a partir dessa hipótese nós vamos vamos pesquisando e descobrindo os conhecimentos em relação àquela hipótese de pesquisa. Um programa de pesquisa lakatosiano é uma estrutura que fornece orientação para a pesquisa futura de uma forma tanto negativa quanto positiva. Então, nesse caso aí, no programa de pesquisa de Lakatos, é aí que vai entrar as heurísticas positivas e as heurísticas negativas, que nós vamos ver lá na frente, mais a seguir. Lakatos, ele não pensa em teorias isoladas, e sim em unidades mais abrangentes. Então, isso aqui é só para ter uma ideia do pensamento do desenvolvimento da ciência para Lakatos. Esse desenvolvimento da ciência para Lakatos, ele viria através dos programas de pesquisa,
Essas metodologias dos programas de pesquisa foi desenvolvido por Lakatos e tem as seguintes características: as heurísticas positivas e as heurísticas negativas. Heurísticas sendo um conjunto de regras metodológicas, as quais podem ser vistas como uma conjunção de heurísticas negativa e positiva. Beleza. Mas aí o que é heurística negativa? A heurística negativa, ela vai consistir em regras as quais o pesquisador deve evitar em sua pesquisa. É como que ela diz a direção que o pesquisador não deve seguir dentro da pesquisa. A heurística negativa tem uma dupla função. A priori, proteger as preposições do núcleo das refutações, o que induz o cientista a fazer modificações nas hipóteses auxiliares. Lembrando, gente, que as hipóteses auxiliares, elas podem ser mutáveis. O que não pode ser mutável é o núcleo da pesquisa. E esse sim deve ser imutável. E depende das tentativas de explicação de tipos diferentes pela heurística positiva. Então, ela impede tentativas que possam vir a explicar o que está acontecendo pela heurística positiva. Então, ela tem essas duas funções, tem uma dupla função a heurística negativa. Já a heurística positiva, ela vem de regras que indicam as direções a ser seguidas pelos pesquisadores. A heurística positiva, ela tem uma função de seleção e de ordenação de problemas por um plano que conduz à sofisticação dos modelos explicativos. Então, nesse caso, as heurísticas positivas, elas dizem e dão a direção dos caminhos que devem ser seguidos para o pesquisador, para que esse pesquisador ele obtenha sucesso dentro da sua pesquisa. O núcleo da pesquisa. O conjunto de preposições metafísicas, ou seja, preposições que por decisões metodológicas são dadas como testáveis. Ok. Assume uma forma de hipótese teórica e geral que constitui a base da qual o programa deve se desenvolver. Então, esse núcleo, ele é imutável, ele está ali na pesquisa, segundo o programa de Lakatos. Esse núcleo, ele é imutável, nós não podemos mudar o núcleo, mas a partir desse núcleo nós vamos desenvolver hipóteses, que essas hipóteses, elas podem ser mutáveis, e a partir dessas hipóteses nós vamos produzir pesquisas ou projetos de pesquisas. A heurística negativa de um programa implica na exigência de que, durante o desenvolvimento do programa, o núcleo continue inalterado. Como eu disse anteriormente, este tópico ele enfatiza o que já foi dito, que esse núcleo ele tem que ser inalterado, de maneira alguma ele pode ser alterado. Qualquer cientista que modifique o núcleo central também se separará do determinado programa de investigação. Isso acontecendo, o pesquisador está se desviando da sua linha de pesquisa, ou seja, saindo do programa de investigação proposto por Lakatos. Para que fique bem claro, eu vou explicar um pouco mais através dessas setinhas aqui que eu coloquei. O núcleo ele deve ser rígido, deve ser bem rígido ou firme, pode-se dizer. Dessa forma, esse núcleo ele deve ser aceito e irrefutável, pois uma vez refutado, o programa cai. Se o programa cai, a pesquisa não é mais válida, ela está fora do programa de pesquisa proposto por ele Lakatos. Depois desse núcleo firme e irrefutável, temos o cinturão protetor. Esse cinturão protetor, ele vem composto de hipóteses e metodologias auxiliares. Essas metodologias auxiliares, essas sim, elas podem ser reformuladas em função de quaisquer problemas que venham a ocorrer.
Características do programa de pesquisa. As modificações ou adições ao cinturão protetor de um programa de pesquisa de investigação devem ser comprovadas, testadas. Dessa forma, independente. Permanecem excluídas as hipóteses de ad hoc, pois não são hipóteses comprovadas de uma forma independente. Outro tipo de manobra que é excluído é aquele que vai contra o núcleo central. Gente, por que tudo isso ele é excluído? Porque justamente não podemos mudar o núcleo de pesquisa, apenas o cinturão protetor com as hipóteses auxiliares. No entanto, este núcleo de pesquisa, novamente eu repito que ele tem que ser imutável, por isso que isso aqui deve ser excluído ou evitado. Por quê? Porque uma vez que a gente pudesse ter hipóteses que não são comprovadas, outro tipo de manobra que excluísse o núcleo central, estaríamos saindo do programa de pesquisa proposto por Lakatos. Características do programa de pesquisa. Em primeiro lugar, um programa de pesquisa deve possuir um grau de consistência que envolve a preparação de um projeto definido para futuras pesquisas. Ou seja, para Lakatos, qualquer pesquisa que deve se dar científica tem que primeiro ter um projeto de pesquisa. Você não pode simplesmente dizer, eu vou pesquisar isso, e começar a pesquisar sem um projeto de pesquisa proposto, sem uma metodologia e assim por diante. Em segundo lugar, o programa de pesquisa deve levar à descoberta de novos fenômenos, pelo menos ocasionalmente. Um programa de pesquisa deve satisfazer ambas as condições. Se pretende qualificar como científico, ou seja, como eu disse antes, para que esse programa de pesquisa ele se qualifique como um programa de pesquisa científico, ele deve obedecer às regras do programa de pesquisa proposto por Lakatos. Como conclusão, posso dizer então que Lakatos defende a necessidade de um pluralismo teórico, ou seja, concorrência de vários programas de pesquisa, mesmo quando conflitantes. Segundo o autor, é o que move o progresso do conhecimento, ou seja, para Lakatos, é muito importante que estejam acontecendo várias pesquisas ao mesmo tempo, que não se limite a uma ideia ou uma pesquisa só, que a partir de um núcleo consistente sejam geradas várias hipóteses que possam servir para outras pesquisas, porque só assim nós estamos produzindo conhecimento e progresso. Para Lakatos, é dessa maneira que a ciência ela progride. Gente, só ressaltando aqui nesse ponto de conclusão, uma coisa que eu acho que eu não falei ainda, é que dentre os livros que eu li e os artigos para fazer esse trabalho, eu vi um exemplo muito interessante sobre a teoria da gravitação de Newton. Nesse exemplo, evidencia bastante e simplifica a teoria de Lakatos, então dá para entender bastante que, por exemplo, Newton ele usou um núcleo firme dentro da pesquisa da teoria da gravitação, que era imutável. E aí, partindo nesse núcleo, tinha as hipóteses que eram maleáveis. E aí, nessas hipóteses, o que acontecia? Dentro dessas hipóteses, Newton foi mudando dentro do cinturão de proteção, sem mudar o núcleo da pesquisa. Então, primeiro, ele tinha a representação como se fossem dois pontinhos, um representando o Sol e outro representando um planeta que orbitasse o Sol. Depois ele evoluiu essa hipótese para que fossem colocado esferas, substituiu os pontinhos por esferas e em seguida ele adaptou a hipótese para que fossem adicionados mais planetas, ou seja, mais esferas.
E aí, a partir dessa pesquisa de Newton, nós temos o que é a teoria da gravitação, que utilizamos até os dias atuais. Então, esse é um fato muito importante que evidencia os trabalhos de pesquisa de Lakatos, a sua principal obra, que foi o projeto de pesquisa e tal. Dentro dessa conclusão, eu queria colocar esse ponto só para que ficasse bem fixado e espero que tenha dado para vocês compreender bem. E como referencial teórico, eu utilizei 2 artigos, que no caso foi um livro, que é o que é ciência afinal, e o outro foi um artigo que eu utilizei. E aí eu espero que tenha dado para vocês entenderem melhor um pouco desse trabalho e até mais, pessoal. Espero